Fala galera, vamos acompanhar aí a turma do Gazeta Esportiva trazendo as últimas informações do Timão. Corinthians inicia período livre antes de maratona de jogos até a Copa do Brasil. Dorival Júnior não terá mais pausas como a que se inicia nesta segunda-feira, antes de enfrentar o Cruzeiro na semifinal do torneio, no início de dezembro. Vamos ver aí as últimas informações do Corinthians. O Timão agora tira o time de campo, volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro após a data FIFA, no dia 20 de novembro, uma quinta-feira, aqui mesmo na Neoquímica Arena. Clássico majestoso contra o São Paulo, num confronto direto por vaga ou vaguinha na pré-Libertadores. Muito bom. Puxa vida, essa derrota do Corinthians foi uma coisa inesperada e a gente vai falar já da cobrança de falta do Memphis Depay. Primeiro eu queria que vocês comentassem a atuação como um todo da equipe, Alex. Inesperada e proibitiva. O Corinthians não tinha o direito de perder em casa para o Ceará. Também acho. Pela ambição que ele deveria ter dentro do Campeonato Brasileiro, que é o quê? Buscar uma vaga para Libertadores pelo Brasileirão. Não adianta agora usar a Copa do Brasil como bengala, como se fosse assim, não, vamos só passear no Campeonato Brasileiro. E depois não ganha. Porque nós temos a Copa do Brasil, nós vamos ganhar. Não adianta esse otimismo que beira aí o ufanismo, né? Depois não ganha e fica sem nada. Vai enfrentar o Cruzeiro, que em tese é melhor que ele. Que isso? Ou seja, o Cruzeiro é favorito para mim no mata-mata. Agora, por mais que o Corinthians possa se classificar, claro que pode chegar à final e ser campeão, claro que pode. Tem tamanho para isso, camisa para isso. Muito mais camisa até e tradição do que time. Mas tem condições de ganhar. Mas não pode se pendurar nisso e largar o brasileiro. Por que perdeu? A atuação de ontem foi uma atuação ridícula do Corinthians. Os principais jogadores não jogaram absolutamente nada. E o Garro de quebra teve meio cérebro aos 51 minutos do segundo tempo, quando tomou um cartão amarelo besta que o tira do clássico contra o São Paulo. Sim. Então o Corinthians está se sabotando no próprio Campeonato Brasileiro e ficando de fora da luta pela Libertadores. Se ele tivesse ganho do Ceará em casa, que era a obrigação, ele estaria igual ao São Paulo em pontos ganhos e brigando diretamente por essa vaga aí na pré-Libertadores. Mas não, não jogou nada, indolente, displicente. O Memphis Depay parecia que estava brincando no quintal da cobertura dele lá com alguma criança, batendo bola, e aconteceu isso daí. A gente vai falar já da falta que ele cobrou. O que você achou? A gente também vai mostrar daqui a pouquinho a declaração do Dorival Júnior, a análise dele sobre a equipe. Mas a sua análise desse Corinthians em campo? Olha, Michele, sem dúvida nenhuma, o Corinthians jogou muito mal e mereceu perder para o Ceará, né? O time fraco do Ceará. Foi um confronto em que o Ceará ultrapassou o Corinthians na classificação. O Memphis Depay, realmente, ele não tem jogado nada, não só ontem, não tem jogado nada no Corinthians. Seleção é uma outra coisa. Então, quando os principais jogadores não funcionam, o time sente bastante, a torcida fica frustrada, porque o Neoquímica, de novo, ontem recebeu um grande público e o Corinthians não conseguiu apresentar um futebol esperado pelo seu torcedor. Acredito que o Dorival Júnior, como disse na entrevista, foi sincero, dizendo que o time ficou devendo, e devendo bastante. Agora, como disse o Xará, Michele, tá certo. Você não pode ficar na expectativa, grande expectativa, de Copa do Brasil, porque todas as possibilidades que o Corinthians tem em Copa do Brasil, o Cruzeiro também está projetando essas possibilidades. O Cruzeiro também faz esse tipo de conta. Claro. Olha só, o Cruzeiro, Michele, independente de Copa do Brasil, o Cruzeiro faz a sua parte. Essa é a falta, né? Vamos falar dessa falta também, que você achou? Esse movimento ridículo, lamentável do André Ramalho, porque ele estava em pé. Tava combinado, acho, porque depois eu fiquei olhando por outro ângulo, Michele, ele não escorregou, ele não combinou nem com ele. Ele não combinou nem com ele. Mas ele não escorregou, ele fez de propósito. Ele fez de propósito. Até que teve uma falta no segundo tempo que o Garro bateu e ele fez a mesma coisa, só que o Garro bateu por cima da barreira e então não fez efeito. Michele, na gira da bola, todo jogador pensa a mesma coisa. Uma falta ali é meio pênalti. Porque tem a barreira, né? Então é meio pênalti, fica muito perto. Então basta só você acertar o gol, que é a grande possibilidade de você fazer o gol. Mas para acertar o gol tem que fazer por cima da barreira. Não, por cima da barreira dá muito perto e não dá. Aí tem uma série de coisas. Por baixo, então? Tipo assim, o Memphis, ele quis chutar em cima do goleiro. Ele parte reto para a bola, tanto é que ele chutou no mesmo canto do goleiro. Só que o André Ramalho fez essa bizarrice aí e defendeu o chute do Memphis. Tanto é que o Memphis ficou totalmente chateado e com toda a razão. Então eu acredito que uma falta dessa, para mim, tem que ser um pé esquerdo, não um pé direito. O Garro poderia ter batido essa falta, até porque era uma falta para ele, não para o Memphis. Entendi.
O Voltsman é pra você, é o seu melhor. Eu abro agora o nosso portal para a chegada do Alexandre Silvestre aqui no nosso Gazeta Esportiva. Boa noite, Silvestre. Contagem regressiva para o final de ano, hein? Contagem regressiva para você se formar. Contagem regressiva para o seu TCC aqui na Faculdade Casper Libero. Mas eu não quero saber nada disso. Eu quero saber o que você apurou sobre o meia Garro. Tudo bem, Michele? Boa noite, minha querida. Tô sim na contagem regressiva. E sobre o Garro, o Alex já mencionou aí no programa. Boa noite, pessoal. Um abraço aí para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportivo. O Rodrigo Garro teve chilique, peitou o adversário aos 51 minutos do segundo tempo. Estava pendurado com 2 amarelos e devido a esse chilique, tomou o terceiro pelo peito e desfalca o Corinthians depois da data FIFA, quando o Coringão voltar a jogar. Vai ser justamente no dia 20 contra o São Paulo, na Neoquímica Arena, sem o Rodrigo Garro, que é o cara criativo, é o armador, eu diria que é o cérebro da equipe, aquele que pensa mais o jogo do que os outros ali no meio campo, jogador importante que conecta com o Memphis, com o Yuri Alberto, formando o trio Jim, e o Garro não vai jogar. Depois da partida, o capitão do time, o Maicon, e o técnico da equipe, o Dorival Júnior, comentaram sobre esse cartão amarelo bobo que o Garro levou. Teve gente já querendo que o Garro fosse punido, além da punição automática do Gancho, fosse punido de alguma forma pelo Corinthians. Aí eu já acho que é um exagero e o Dorival Júnior concorda comigo. Vamos ouvir o Dorival e depois o volante Maicon, capitão do timão. É situação natural de jogo, não tem como você encarar de uma outra forma. Logicamente que nós vamos colocar que ele deveria ter tido um pouco mais de paciência com o momento, com a situação, mas é o calor da partida, não tem como você punir um atleta em razão de uma situação como essa. Nós estamos jogando no Corinthians e temos que representar da melhor forma. Às vezes a gente passa do ponto, é claro, porque nós queremos vencer. E de repente, se a nossa equipe não tomasse nenhum cartão, vocês estariam cobrando porque a equipe não toma cartão. Então é uma balança meio que não dá para ter uma contrapartida. A gente tem que ter a cabeça no lugar, saber os momentos de cobrar, saber os momentos de fazer uma falta para tomar um cartão, porque é o jogo, o futebol é isso. É claro que nos atrapalha ao longo da temporada, mas de repente se a gente não fizesse nada, nenhuma falta, não reclamasse com o juiz, talvez vocês estariam cobrando de outra forma. E eu acho que o futebol está dentro desse ciclo aí, que a gente tem que tomar decisões rápidas. Claro que o Garro tomou uma decisão ali que vai ficar fora do próximo jogo, que é um jogador importante para nós, mas se talvez a gente não se contentar com uma derrota também, vocês estariam cobrando de outra forma. Próximo jogo daqui a 10 dias, dia 20 contra o São Paulo, Garro suspenso e possibilidade de algum retorno. Tem jogadores do Corinthians em recuperação física. Por exemplo, o Hugo Souza, problema muscular. O Raniel, mais difícil porque entrou no DM na semana passada. E o Vitinho já na transição física após uma artroscopia no joelho. É questão de tempo, vamos aguardar. E eu volto já para falar da vida do Corinthians, a agenda de jogos até o final da temporada. É isso que você falou, né, Alex? Esse cartão que ele tomou vai prejudicar a equipe. Vai, porque ele tem sido o melhor jogador do Corinthians. Ele tem sido melhor, inclusive, do que o Memphis Depay, que teoricamente é o grande atleta, até pelo que custa, pelo que ganha, pelo que ele tem de projeção mundial. Mas o Garro tem sido mais importante para o Corinthians, tem sido mais útil, mais eficiente. E aí, de repente, ele tem um surto, sei lá, que acontece com ele e toma um dos cartões amarelos mais bobos da carreira dele, da história do Corinthians. E isso vai prejudicar demais, porque num clássico, qualquer detalhe é importante. Ele vai pegar o São Paulo, um grande rival, que luta também por uma vaga na Libertadores, sem o seu principal atleta. E não tem no banco hoje um cara que possa fazer essa função do Garro. Antes tinha até o Coronado, que entrava de vez em quando, que às vezes jogava bem, às vezes jogava mal. Era uma incerteza, mas hoje não tem incerteza. Tem certeza de que não tem alguém que faça o que o Garro faz. E aí, foi uma irresponsabilidade, você acha, Miller? Sim, foi um descontrole, né? Descontrole. Falta de autocontrole. O saudoso Teresa Santana dizia assim, ele já sabia que ele estava pendurado quando ele tinha jogado o próximo jogo. Ele sabia que eu tinha 2 amarelos, fulano de tal tinha 2, quem estava pendurado. O que ele falava? Ele dizia assim, olha, se tomar cartão amarelo, é 30% do salário. Opa, que autocontrole, né? Que de repente, olha o álcool. Ele fazia esse terrorismo na cabeça da gente, mas funcionava. Uhum. O jogador não tomava cartão... Você estava consciente ali, Exatamente. Ele dizia, se tomar cartão amarelo, é 30% do salário. É. E o jogador não tomava cartão amarelo. Então, e outra, Michele, foi uma jogada tão besta, até porque quem sofreu a falta foi ele. Não foi ele que fez a falta. Então quer dizer, ele sofre a falta, vai pra cima do adversário, parece que até parece que ele provoca um cartão amarelo. Mas não vamos colocar nesse assunto. Estão dizendo que ele foi juvenil em tomar esse terceiro cartão.
Não precisava, né? Não. Porque o outro já ia tomar o cartão, né? O outro já ia tomar o cartão. Bom, a polêmica chegou. Corinthians, pra gente encerrar o programa falando de Corinthians, tem novidades em relação ao Memphis, hein? O Corinthians perdeu pro Ceará no fim de semana, mas tem pelo menos uma boa notícia, porque diante de tanta dívida que o Timão tem, pelo menos acertou agora o pagamento com o Memphis, Lázaro. O que rolou? O acordo com o staff está firmado, né? Com o Corinthians é sempre bom a gente esperar um pouco, né, PVC? Porque o Corinthians acorda o pagamento, mas tem que esperar o dinheiro cair na conta. Não, o Pix cair. O Corinthians acorda o pagamento, mas o pagamento não acorda. Exatamente. Continua dormindo. Mas às vezes podem ser coisas bem diferentes. O acerto do Corinthians com o Memphis é de 23 milhões é a dívida, 23 milhões de reais a dívida, é referente à premiação, a luvas, e o Corinthians definiu que o pagamento vai ser da seguinte forma: dezembro, janeiro e fevereiro, 1 milhão cada mês. Então, 3 milhões de reais vão ser pagos para o Corinthians ter um fôlego até receber o dinheiro da LFU referente à primeira parcela de 2026. O Corinthians vai receber um dinheiro da LFU agora no fim do ano, que é referente à premiação do Campeonato Brasileiro, só que esse dinheiro vem descontado, porque o Corinthians contraiu um empréstimo na assinatura do contrato e até hoje não pagou esse empréstimo, esses juros. Então, mais ou menos 40 milhões de reais vão ser descontados, né, nesse dinheiro de dezembro. Só que em março tem a primeira parcela de 2026. O Corinthians estima receber ali entre 90 a 100 milhões de reais e aí sim paga os 20 milhões de reais restantes para o Memphis. Então, ganha o fôlego, 1 milhão em dezembro, 1 milhão em janeiro, 1 milhão em fevereiro. Quando chegar março, paga 20 milhões e quita essa pendência com o Memphis. Mas isso não representa renovação, né? Não. Como é que está essa conversa com renovação? Não existe, né? Inclusive, eu questionei algumas pessoas do Corinthians e mais de uma pessoa disse a mesma frase: nós não sofremos por antecipação. O Memphis tem contrato até o dia 20 de junho de 2026. Só com atraso. Exato. O Memphis tem contrato até dia 20 de junho de 2026. A partir de janeiro pode assinar pré-contrato. Isso pode ser um problema para o Corinthians, mas o Corinthians não discute renovação e nem pretende discutir nesse primeiro momento renovação com o Memphis Depay. O Memphis está feliz no Corinthians. Vale destacar que o Memphis, ele vê o Corinthians como o time ideal para que ele se prepare para a Copa. Ele tem um foco muito grande de chegar na Copa 100%, mas o Corinthians tem uma questão em relação ao contrato. Hoje é unanimidade internamente que o contrato do Memphis é leonino, então, ainda que hoje não tenha nenhuma conversa em relação à renovação com o Memphis, ela só vai acontecer no futuro com condições completamente contrárias do contrato que nem hoje. O contrato que nem está hoje, o Corinthians não renova com o Memphis. Vai ter que ter mudança, o Memphis vai ter que aceitar algumas mudanças, reduções, porque a diretoria atual é quase que consensual que o contrato é leonino. Embora o Corinthians entenda que o Memphis entrega, né, PVC? Mas o contrato é muito... Mas eu acho engraçado, assim, eu não sou advogado, eu vou até perguntar para algum advogado, quer dizer, porque assim, se você tem um empregador e um empregado, em teoria, na minha cabeça, vou perguntar para o advogado, o contrato pode ser leonino do mais fraco em relação ao mais forte? Porque quem assinou o contrato foi o mais forte. Aliás, o que é contrato leonino, muita gente não sabe, né? Então, o contrato leonino é um contrato que tem condições que são impagáveis para um lado, ok, mas assim, se você tem... Qual é o lado mais forte em relação ao empregador, que é o clube, e o empregado, que é o Memphis? Eu de fato, vou ligar para o Deicamp e perguntar para ele. É possível ter um contrato que seja avaliado como leonino, tendo sido assinado por uma instituição que tem uma receita anual teve no ano passado de R$1 bilhão, em relação a um funcionário dele? Eu acho que esse contrato não é leonino. Ele pode ter outra expressão, mas um advogado pode me dizer que eu estou errado. Perfeitamente pode dizer que eu estou errado. E aí esbarra na questão política, porque o que todo mundo fala no Corinthians é que esse contrato não foi feito pela gestão, que esse contrato foi feito com pessoas que não pensavam nos interesses do Corinthians, que pensavam nos interesses pessoais. Enfim, é isso que é abordado, mas o ponto é realmente isso. O Corinthians é a pessoa que, né, a pessoa jurídica, no caso, que tem ali a condição do contrato, o Memphis é um funcionário, é um indivíduo, e o Corinthians conseguiu fechar um contrato que é ruim para ele próprio. Porque não se discute a entrega do Memphis.
Não se discute, nos últimos jogos até podendo se discutir um pouco, mas em termos de números, de desempenho, principalmente nos jogos decisivos, o Memphis contrato é um equívoco, o contrato é um Lázaro, erro. só para a gente encerrar, o contrato que está em debate, não só o futuro, mas o atual também, né? Hoje você traz uma matéria no Esporte também, contando que o Memphis ele quer permanecer até a Copa aqui no Corinthians e que inclusive já rejeitou até algumas sondagens de mercados alternativos. Rapidinho, será que para permanecer até o meio do ano, ele tem contrato em vigor, então, assim, tá tudo certo. Mas ele pode ceder para as tentativas do Corinthians para dar uma aliviada? Por exemplo, sair do hotel que ele tá, reduzir alguma coisa. É possível isso? Poder pode, mas ele vai estar esperando a postura do Corinthians, o movimento do Corinthians. O Osmar Stabile tem mantido algumas conversas, principalmente com o staff, mas algumas com o próprio Memphis, para explicar a realidade financeira do clube. De toda forma, o Memphis não vai atrás do Corinthians para o Corinthians, olha, vou ajudar você, Corinthians. Mas a informação que eu tenho é que às vezes que o Osmar explicou para o Memphis a condição financeira do clube, o Memphis se propôs a ajudar. Agora, verbalizar uma coisa, ação é outra. Por exemplo, o Osmar pediu para ele sair do hotel. Pediu para ele mudar de lugar e ir para um lugar mais em conta. Até o momento ele continua. Ele continua nesse hotel e as pessoas próximas ao Memphis, que eu conversei, que a Lívia Camila conversou também algumas vezes, a gente trocando essas figurinhas, falam que ele dificilmente vai sair do hotel. Por quê? É um hotel que tem muitas facilidades, tem muitos serviços que ele morando numa casa, num apartamento, ainda que de luxo, não teria. E também porque ele fica melhor localizado do que, por exemplo, a região de Alphaville. Quando o Memphis chegou ao Brasil, ele procurou algumas casas na região de Alphaville. Mas Alphaville ficaria muito mais longe do CT do que onde ele fica, que já é longe, né? Que é na região central de São Paulo, que por si só já é longe. Então é complicado, né? Na teoria é uma coisa, na prática é outra. Vamos ver como é que essas conversas vão se desenvolver. Lázaro, obrigada demais, mais uma Rodrigo Garro será desfalque para o Corinthians em jogo contra o São Paulo pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam em 20 de novembro na Neoquímica Arena. O argentino recebeu o cartão amarelo por uma discussão com um jogador do Ceará nos minutos finais da derrota por 1-0 em casa. O princípio da briga aconteceu aos 50 minutos do segundo tempo. Ele foi o único jogador do Timão advertido no duelo. Sem Garro, Dorival Júnior precisará repensar a formação tática e de peças para o Majestoso, com a chance de usar Breno Bidon na função e colocar mais um volante no time, ou ainda recuar Memphis para uma função mais de meio campo. O Corinthians terá o último período livre para treinamentos antes dos 2 jogos mais importantes do ano. As semifinais contra Cruzeiro pela Copa do Brasil, no início de dezembro. Até lá, serão mais 4 rodadas do Campeonato Brasileiro para tentar se aproximar da parte de cima da tabela. Depois da derrota para o Ceará, domingo, a equipe terá 10 dias de preparação durante a data FIFA até o clássico contra o São Paulo no dia 20. O grande desafio da equipe daqui para frente é não só recuperar seus atletas no departamento médico, mas também terminar o Brasileirão com a parte física e mental em alta para não prejudicar o desempenho da equipe na Copa do Brasil. Hoje, com 42 pontos no Brasileiro, o Timão está a 9 do Fluminense, o primeiro do grupo que se classifica às fases iniciais da Conmebol Libertadores do ano que vem. Pela Copa do Brasil, o Corinthians só se classifica para o torneio continental se for campeão. Para o duelo contra o São Paulo, o time deve ter novamente à disposição o goleiro Hugo Souza. Ele se recupera de uma lesão muscular traumática na coxa esquerda e deve ter tempo suficiente para voltar aos treinamentos com o grupo e jogar o Majestoso. Já Ranieri, com uma lesão no músculo adutor da perna direita, também deve intensificar seu tratamento para tentar ficar à disposição. O Corinthians não especificou o grau de lesão. Por outro lado, uma boa notícia é o avanço na recuperação do atacante Vitinho, que iniciou o período de transição física na última sexta-feira, após passar por uma artroscopia para tratar uma lesão do menisco medial do joelho direito, sofrida em jogo contra o Mirassol em 4 de outubro.